Olá, meus amados irmãos em Jesus, que a paz do Cristo se faça presente aqui entre nós. Que o nosso coração hoje possa estar mais sereno, que o nosso coração possa estar mais brando e que Cristo derrame sobre todos os lares o teu manto de amor, cobrindo a todas as almas com muita paz, com muito amor e com muita força para a jornada da vida. Bom, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui iniciando o nosso dia, esse momento tão especial que cada um de nós dedica a estar aqui, concentrado nesses minutinhos para acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e um ponto de reflexão sobre essa mensagem. Então hoje nós vamos convidar a todos para nós darmos sequência a uma passagem que nós iniciamos a reflexão dela ontem. Lembremos que esta passagem aqui se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 e 12 dele, que é a passagem "Os sãos não têm necessidade de médico", é uma passagem que ali nos revela um pouquinho sobre a explicação de alguns versículos do Evangelho de Mateus, momento em que Jesus, estando à mesa junto com alguns discípulos e também junto com algumas pessoas, amigas de Levi naquela época, alguns fariseus passam do lado de fora e observam essa cena. Jesus, na casa de Levi, sentado à mesa, junto de algumas pessoas que naquela época eram vistas como pessoas de má vida, pessoas pecadoras. Estou utilizando aqui os mesmos termos que são utilizados no versículo. Mas vejamos que os fariseus eles passam ali e olham esse cenário e veem essa cena. E o coração deles, tocado de orgulho e egoísmo, questionam aos discípulos: o que fazes teu mestre sentado à mesa, junto de publicanos e junto de pecadores? Uma pergunta que por trás dela tem muita raiva, tem muito egoísmo e tem muita inveja. E Cristo, ouvindo essa pergunta dos fariseus, os responde: meus caros, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. E nesse momento, a Cristo revela ali que todos os filhos de Deus, todos nós, temos oportunidade para a mudança e para a transformação, independente dos equívocos, das falhas e dos erros que já cometemos. Todos nós diariamente temos a chance de nos transformar e a chance de mudarmos. Então, ontem a gente refletiu um pouquinho mais sobre esse ponto de vista, a gente mergulhou um pouco mais nos versículos e nesse momento de Jesus que ele e seus discípulos são questionados. Mas hoje, nossa proposta aqui é dar sequência, olhar aqui um novo ponto de reflexão que o Evangelho segundo o Espiritismo traz em cima deste momento de Jesus com os discípulos. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer que essa passagem do Evangelho de Mateus, ela também tem muita aplicação para nós, espíritas, médiuns trabalhadores, servidores de Jesus. Ela tem muita aplicação para todos nós. Porque vejamos que logo no início do item 12 deste capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando nos esclarecer sobre esse trecho do Evangelho de Mateus, que aqui nós resumimos através das nossas palavras, o Evangelho segundo o Espiritismo nos destaca. Estas palavras do Evangelho de Mateus, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores.
Essas palavras que nós acabamos de ler juntos aqui são palavras que iniciam o item 12 do capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos que vamos olhar por partes aqui. Lembremos desse momento, Jesus com alguns pecadores, que eram pessoas vistas como uma vida ali, concedendo uma nova chance para elas, conversando, compartilhando a boa nova também com elas. Lembremos desse momento. O Evangelho segundo o Espiritismo vem e nos diz, olha, esse cenário, esse momento também encontra aplicação dentro da nossa doutrina espírita. E o Evangelho nos diz que observa-se frequentemente muitos médiuns, muitos irmãos nossos que iniciam ali a mediunidade a serviço do bem, muitas vezes eles se desviam e começam a fazer mau uso da faculdade mediúnica, a desviam de seu fim providencial, ou até mesmo fogem, se esquivam ou desistem no meio desse trabalho. Às vezes notam que o serviço mediúnico voltado a Jesus é um serviço que demanda muito esforço, muita abdicação, muito devotamento, e com isso eles desanimam, eles desistem desse fim providencial, dessa estrada de servir a Jesus. E muitos irmãos, olhando esse cenário, muitos irmãos de fora, muitos de nós, olhando esse cenário, de ver um irmão que começou a se desenvolver na mediunidade, desviando o fim providencial da mediunidade, muitos de nós, ao ver essa situação, começam a se questionar, como o Evangelho segundo o Espiritismo destaca aqui para nós. Se questiona, como pode Deus colocar uma faculdade tão preciosa nas mãos de filhos que a desvia de seu fim providencial? Muitos se questionam ao ver um irmão desviando a faculdade mediúnica de seu fim voltado ao bem, se questionam como pode Deus colocar uma luz tão grande, uma faculdade tão bela, que é a faculdade mediúnica, na mão de filhos que têm desdém com ela, que não têm seriedade, que não têm respeito no exercício mediúnico e que totalmente desviam ela do caminho voltado a Jesus. E quando nós fazemos esse tipo de questionamento, o fundo dele é muito carregado de orgulho. O fundo dele é muito carregado de um achismo equivocado, meus irmãos. Um achismo equivocado de achar que a mediunidade é uma faculdade apenas para pessoas eleitas, selecionadas, pessoas merecedoras. Quando nós nos questionamos por que Deus colocou a mediunidade, essa faculdade, na mão de um irmão que a desviou, é uma pergunta com um fundo, o fundo dessa pergunta é de muito orgulho e muito equivocado. Engana-se quem ainda nutre esse pensamento. Porque lembremos que Deus, ele coloca a luz da mediunidade na mão de muitos de seus filhos. Mediunidade, quando é voltada ao serviço do bem, Deus coloca na mão de todos os filhos, com a oportunidade de todos poderem servir ao caminho do bem, ao mesmo tempo que também se corrigem moralmente. Deus não seleciona os merecedores e os que não são dignos de trabalhar para Ele, de cooperar na obra divina ou de servir a Jesus, o nosso irmão maior. Deus não tem essa seletividade, jamais. Porque na balança divina, todos nós, filhos de Deus, temos o mesmo peso. Então, engana-se e pensa, sobretudo, equivocadamente, aquele que acha que a mediunidade deveria ser uma faculdade apenas para almas evoluídas ou apenas para almas merecedoras. Mas
Nossa passagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem nos convidar a compreender, a ter um olhar mais humilde, a ter um olhar de mais empatia e união para com os nossos irmãos. Sobretudo acolhendo esse ensino de Jesus em resposta aos fariseus, quando Cristo diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. Quando Cristo diz isso, se assemelha muito bem com o que o Evangelho segundo o Espiritismo destaca. Mediunidade é uma luz, não só para pessoas, almas, vamos colocar, muito evoluídas, almas já num progresso evolutivo muito à frente. Mas a mediunidade é uma luz que foi concedida por Deus a todos os teus filhos, independente de nível evolutivo, independente da sociedade, do local que irá se reencarnar. Mediunidade foi colocada na mão dos filhos em todas as partes do globo, para que nós, almas imperfeitas, tenhamos essa luz na nossa mão. E com essa luz na nossa mão, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, a gente não precisa ficar buscando muito longe como se aperfeiçoar. A luz já foi colocada na nossa mão. A oportunidade foi colocada na nossa frente. Porque a mediunidade, quando exercida em trabalho, ela é muito proveitosa tanto para o nosso aperfeiçoamento moral, quanto em amparo e auxílio aos nossos irmãos. Então, ao mesmo tempo que a gente se aperfeiçoa, a gente também auxilia e ampara os nossos irmãozinhos. Então, com isso, Deus, ele concede a todos os filhos a oportunidade sempre de progresso. Lembremos que começamos dizendo aqui na nossa reflexão de hoje, independente dos erros, independente das falhas, independente dos tropeços, Deus todos os dias dá uma chance para a gente fazer diferente. Deus todos os dias dá uma nova chance para a gente se transformar, para nós mudarmos no caminho do bem. E a mediunidade, quando exercida em trabalho com Jesus, é uma grande luz de oportunidade para o nosso espírito se aperfeiçoar moralmente. Bom, meus amados irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Uma reflexão muito proveitosa, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele de forma muito direta e objetiva, nos convida a reformar esse pensamento equivocado de achar que a mediunidade é apenas para irmãos merecedores. E não. Mediunidade é uma luz que está para todos os filhos de Deus. Todos nós teremos oportunidades de trabalhar e servir para Jesus. Basta um bom coração, bom ânimo, humildade, simplicidade também de coração e a alma aberta para fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, mas sim a vontade de Jesus. Bom, meus irmãos, fiquemos em paz no dia de hoje, levemos essa mensagem em nosso coração, como uma sementinha que irá florescer e transformar o nosso pensamento sobre muitas coisas na nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre, ele amplia o nosso olhar. Muitos pensamentos e questões equivocadas que a gente nutria, o Evangelho segundo o Espiritismo vem e nos transforma. Nos mostra um olhar mais caridoso, um olhar mais empático, um olhar mais dócil para os nossos irmãos e para muitas situações da nossa vida. Então, realmente, essa obra é uma obra que ilumina muito a nossa jornada aqui na Terra. Bom, meus irmãos, lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, feita com muito carinho e com muito amor, para todos os nossos irmãos que aqui estão, nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz, nos encontramos amanhã para mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.